Beleza, galera, vamos começar então. Aula de hoje. Depois do período pós-racional, a gente está estudando já a questão do civil law e common law, nós vamos agora adentrar nos dois principais códigos civis. O primeiro código civil que a gente vai elencar é o Civil Code de France, de 1804, que é o Código Napoleônico. Esse Código Napoleônico vai servir como base para o direito civil, inclusive até o começo do século XXI. É um código que traz duas características principais. A primeira, atinente ao registro, e segundo, referente à propriedade. É dividido em 4 títulos. Primeiro título, publicação, efeitos e aplicação da lei. Segundo, das pessoas, direitos inerentes ao indivíduo. Depois, dos bens e propriedades. E quarto, das modalidades de aquisição. O outro código civil que vai ter uma grande repercussão e grande importância dentro do ordenamento jurídico mundial é o Código Civil alemão, BGB, o anacrônico, ou então chamado Bürgerliches Gesetzbuch. O que esse código traz? Ele traz uma criação pautada por vários juristas que prima pela relação civil, pela codificação da relação civil, ok? Bem, por conseguinte, nós vamos agora prosseguir para 1776 e 1789. Eu estou falando de dois elementos fundamentais da humanidade, duas situações que revolucionaram o ordenamento jurídico mundial. A primeira é a Revolução Industrial e depois é a Revolução Francesa. Quando eu falar de Revolução Industrial, eu vou estar pautando na possibilidade de limitar a incidência do Estado. Lembra? Conceitos de liberalismo. O Estado passa a não incidir tanto, eu busco a lei da oferta e procura, eu fomento o comércio e o precursor dessa autorregulamentação comercial vai ser Adam Smith com a teoria da mão invisível. Mas como que vai ser aplicado isso? Essa teoria, em linhas gerais e da forma como foi interpretada, diz que o Estado não irá mais intervir nas relações comerciais. Quer dizer, um indivíduo por si só se limitará, se autorregulará. Ou seja, as empresas irão controlar o comércio, elas irão regular o comércio. Bem, é uma teoria que posteriormente vai verificar que foi equivocada, mas que em razão dessa primeira ideia fomentou o liberalismo comercial, fomentou a ideia de busca e oferta, aumentava-se a demanda, aumentava-se o preço e, consequentemente, diminuía-se a qualidade, porque havia uma ausência de incidência no Estado. É nesse período que as ideias marxistas vão incidir com maior incidência. Por quê? Porque da mesma forma como eu crio um Estado que não intervém, eu também crio uma maneira oposta, que é aquela que o Estado controla as situações. E é daí que eu tenho essas oposições de ideologias, é daí que nasce essa ideia oposta. No mesmo sentido, eu tenho uma das datas mais importantes que a gente pode elencar no que concerne a datas e eventos mundiais. 1789, eu tenho a queda da Bastilha, a Revolução Francesa e a edição da Declaração do Direito do Homem e Cidadão. Nesse período, é a França que retoma essa ideia de liberalismo, que nós vamos ver aqui que o liberalismo não vai ser aplicado da mesma forma como foi na Inglaterra, porque aqui ele excede o liberalismo proposto por Adam Smith. A mão invisível, ela basicamente estipularia que o Estado não existia. E daí a gente tem alguns princípios. O primeiro princípio que eu quero enaltecer seria o princípio da ação. O princípio da ação, que é diferente do que o processo civil hoje traz, dita sobre a provocação do indivíduo frente ao Estado. Quando falamos de processo civil, teoria da ação, teoria da atividade, quer dizer que a parte tem que provocar a máquina judiciária para que então houvesse, para que aquele litígio possa se desenvolver. Só que aqui, com o liberalismo ampliado, eu tenho uma nova possibilidade de provocação. Na verdade, eu tenho uma provocação de um sentido mais amplo. O Estado não intervém e ele só vai intervir se for provocado. Então eu não estou falando de judicialização, eu estou falando de própria regulamentação e fiscalização. O confronto que existe é o confronto ético versus o direito, ética e o jurídico. Por quê? Quando eu falo desse período, eu estou pautando um direito que vai estar fundamentalmente construído com base no comércio. E quando eu falo do ordenamento jurídico que está pautado no comércio, eu afasto, por vezes, o que seria o ético. Ou seja, eu afasto as individualidades, as garantias individuais
em detrimento das garantias individuais. Quer dizer, em que pese um direito individual ser tolhido, o direito no que concerne ao comércio irá prevalecer, ainda que seja antiético, ainda que seja reprovado, ok? Bem, a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, ela vai trazer uma ideia inicial, é a conjuntura base para o que vai se entender posteriormente de direitos e garantias fundamentais. Nesse período, ainda não se tem ao direito e proteção no que concerne ao empregado. Eu tenho aqui alguma coisa relacionada ao humano, ao cidadão, uma busca de igualdade entre as pessoas, mas não uma regulamentação própria acerca do que seria a proteção individual, a primazia de direitos e garantias fundamentais, a dignidade da pessoa humana. Eu tenho o pilar, onde eu começo a construir, mas ali eu não vou ter o arcabouço completo sobre essa temática, tranquilo? Bem, só que o direito ele vai evoluindo, ele vai ser mutável e eu tenho outras problemáticas. E uma dessas problemáticas nesse período em que o comércio fundamentava o direito é justamente a questão da autonomia da vontade versus o direito do trabalho. O que acontece? O Estado não tinha uma regulamentação trabalhista. A autonomia da vontade, nada mais é do que a manifestação volitiva ou contrato, é o que as partes acordavam fazer o direito. Então, se eu tenho ali partes acordando nessa relação de trabalho, as leis, as proteções e o que tiver envolto a essa relação de trabalho, o suposto vai ser então em razão da manifestação de vontades do contrato. O contrato faz lei entre as partes, ok? Bem, nesse sentido, fez-se necessário alguma coisa que pudesse mudar essa estrutura. E curiosamente, não foi um ordenamento jurídico que iniciou com essa proteção do direito do trabalhador. Não foi um jurídico, uma entidade jurídica, um ser jurídico que fez essa primeira mudança. Muito pelo contrário, eu tenho aqui que o Papa Leão XIII, em 1891, e olha a distância de uma data de 1789 para 1891, através da encíclica, que era uma carta regular chamada de Rerum Novarum, que vai fazer uma orientação e não norma no sentido de proteger o operário. Mas mais do que proteger o operário, porque não tinha uma CLT, não tinha um direito trabalhista, eu ensejo uma mudança do direito, quer dizer, eu tento trazer de volta a incidência da ética para o jurídico, eu tento mudar aquela consciência, mas não tenho aquele caráter normativo porque eu estou falando de uma carta circular, mas é daqui que sai a ideia de proteção, a mudança ou a busca da ética frente ao direito, a primazia pelo direito das gentes, das pessoas, ante a um direito de comércio e um direito voltado para o dinheiro, ok? Bem, com a questão normativa, a primeira lei que a gente pode elencar efetiva acerca das políticas de proteção seria uma de proteção ao próprio comércio, que a lei Sherman nos Estados Unidos, ela já fala o seguinte: é vedado o trust, ou seja, cria-se uma lei antitrust. Eu busco coibir que uma pessoa jurídica, um direito que era pautado no comércio, ele busque controlar o mercado impedindo que os demais entrem. Então, o trust nada mais é do que um segmento, adquirir vários outros segmentos e controlar, de maneira geral, o comércio. E aí, quando eu tenho esse controle da economia, a lei Sherman vai lá e cria essa vedação. O trust está proibido. Não pode haver uma empresa controlando o segmento comercial. E aí, para permitir essa competitividade, essa concorrência entre empresas, eu vou lá e crio essa lei de trust. Mas perceba que eu ainda não falei do empregado. Eu estou falando de regulamentação sobre a atividade comercial, quer dizer, eu estou mitigando aquele liberalismo ampliado, aquela mão invisível. Eu forço que o Estado adote postura para fiscalizar, regulamentar aquele direito comercial, aquele segmento empresarial. Bem, depois eu vou ter aqui, em 1917, e aí uma das constituições mais brilhantes que tem, porque ela traz um dispositivo novo. Ela traz uma proteção ao operário. Em 1917, tem a Constituição Mexicana, que, pautada em revoluções do México, apresenta agora um direito de proteção ao operário. E aí sim, eu tenho o primeiro Instituto de Proteção ao Trabalhador. Ok? Bem, por conseguinte, 2 anos depois, eu tenho a Constituição de Weimar na Alemanha. E essa Constituição é uma das constituições mais brilhantes já editadas, e ela foi base para diversas outras constituições no Ocidente. E ela traz um direito novamente voltado a um ser humano e não mais a um comércio.
essa estrutura da Constituição de Weimar, ela vai ser fundamental para toda a comunidade internacional, porque ela vai servir de base, de fundamento para demais constituições que vão ser construídas ao longo dos anos. Ela traz a questão de direitos e garantias fundamentais. Daqui a pouco eu vou falar alguma coisa importante sobre ela. Por fim, eu tenho aqui, já em 1940, a cultura, editada em Chicago, que trata de Law Economics. Que eu vou falar de quê? Que agora eu vou ter a Law, direito, e Economics, economia, só que pautadas juntas, caminhando juntas. Só que no que concerne a economia, vai ser verificada a eficiência. E que no que for pautado o direito, eu vou verificar o justo. Então eu tenho uma relação do direito busca a justiça e a economia busca a eficiência. Agora, sobre a Constituição de Weimar. Em 1919 foi editada essa Constituição que traria uma revolução dentro do direito civil e das relações civis. Traria uma nova humanização do direito, buscaria o ponto onde a sociedade se perdeu, onde o dinheiro valia mais do que o direito individual. Só que a mesma Constituição foi utilizada para que houvesse toda uma legalidade nos atos cometidos durante a Segunda Guerra Mundial pelo Terreich de Hitler. A Constituição de Weimar tinha um dispositivo que falava que direitos e garantias fundamentais poderiam ser afastados em época de calamidade pública. Para quem não se lembra, a Segunda Guerra Mundial ocorreu em razão de uma política da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes impôs uma sanção à Alemanha, e essa sanção que foi imposta à Alemanha impedia com que o exército alemão pudesse construir armamento. A sua economia era limitada e eles tinham que pagar uma indenização aos outros estados. Toda essa situação que buscava rebaixar a sociedade alemã, pautada numa Constituição que previa a possibilidade de afastar direitos e garantias fundamentais em razão de calamidade, legitimou a ascensão do Império de Hitler, do governo de Hitler, de maneira legal, normativa. Por quê? Quando se entendeu que a sociedade alemã só estava passando por aquilo porque os outros tinham inveja da força alemã, porque a Alemanha estava num período em que a comunidade internacional queria prejudicá-la, entendeu-se como calamidade pública. Entendendo-se assim como calamidade pública, eu posso adotar medidas extremas, afastando a aplicação do direito e garantia fundamental, para que eu pudesse tomar algumas medidas. Dentre essas medidas, aquele sentimento nacionalista do partido nazista, trouxe a postura de Hitler no que concerne a supremacia de uma raça. A supremacia de uma raça é pautada na eugenia, quer dizer, eu tenho que separar geneticamente quem pode e quem não pode, quem merece e quem não merece, e dar primazia por aquela raça. A lei da eugenia previa algumas graduações, dentre elas, alcoólatras, depressivos, doentes, poderiam ser executados, porque essas pessoas poderiam gerar frutos com defeito. A mesma lei previa a execução de homossexuais, não por questões religiosas, mas simplesmente porque o homossexualismo impedia a geração de frutos. Então não se tratava de entendimento intrínseco religioso, não. O fundamento de validade para a execução do homossexualismo era simplesmente porque não gerava frutos. Ok? Nesse mesmo sentido, todas as posturas que foram adotadas eram legítimas, eram legais, porque o objetivo era o fortalecimento de uma só raça. Então qualquer coisa que pudesse pôr em perigo a proliferação de uma raça superior deveria ser podada. Tranquilo? E tudo isso de maneira constitucional. Ok? Na próxima aula eu vou falar mais da Segunda Guerra Mundial. Mas, já fiquem com o ponto. Tudo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial era lícito dentro da Alemanha, o que não quer dizer que os atos eram lícitos fora da Alemanha. Ok? Então é isso.